A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, cada um que vai entrando, vai chamando os crentes, vai convidando para estar meditando a palavra do Senhor. Noite de bênção, noite de Deus, continuar falando conosco. Glória, vamos orar. Pai Celeste, amado em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra para teus filhos e filhas, de salvação para todos. Abra nosso entendimento, Senhor. Manifesta a tua glória, a tua presença. Abre a porta da palavra para o teu nome ser glorificado. Eu oro crendo, já te agradecendo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ô glória. Irmãos, estamos meditando no livro do profeta Jeremias. Estamos no capítulo 8. O Senhor é bom e deixa sinal, como eu sempre falo. Eu finalizei o capítulo 7, no versículo 34, dizendo que Deus faria cessar das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do noivo, da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Irmãos, de domingo, quando a gente meditou essa palavra, no domingo, Deus me deu uma palavra muito dura aqui, falando dos ímpios, que chegou o fim dos ímpios. Olha, amados, enquanto a gente morreu no domingo, estou falando só de morte, sem falar de desastre, de acidentes. No domingo, misericórdia. Eu vi a reportagem hoje que um casal de noivos, a mulher estava grávida, eles iam se casar esta semana e o Senhor estava falando aqui, olha, vou cessar a voz do noivo e vou cessar a voz da noiva, vai vir desolação na terra. E aí houve um assalto e os camaradas ali, os bandidos em São Paulo, essa semana agora, invadiram, assaltaram e atiraram um rapaz. O rapaz morreu e deixou a mulher grávida. Iam se casar esta semana. Pense, e Deus não deixa sinal do que ele vai fazer. E assim o Senhor permitiu. Não sabemos que o rapaz era salvo em Cristo. A gente não sabe. O Senhor falou de festas que iam cessar. Eu vi uma jovem de 18 anos que foi baleada na cabeça. O cara com a arma, brincando com a arma, dizendo que ia atirar, tirou ali o cartucho. E brincando, dizendo que ia atirar, acabou acertando uma bala na cabeça de uma jovem de 18 anos em uma festa. E aí tá a desolação na família, enterraram a jovem, morreu uma criança de 2 anos, caiu da janela, não foi ali também que apareceu. E de domingo para cá, Deus permite. Eu vi os ventos na Índia, mais de 270 quilômetros por hora, e está em pânico ali na Índia porque por conta dessa pandemia e a quarentena, as pessoas não sabem nem para onde é que vão, se refugiar em outros lugares. É uma coisa de doido, de louco. Mas o Senhor faz o que? Ele deixa sinal para você saber que a palavra não cai por terra. Como o Senhor agiu no tempo de Jeremias, o Senhor está agindo, ele não mudou. A geração perversa que tem nos nossos dias, uma geração corrompida, era a mesma geração da época de Jeremias. A diferença é a geração. É o povo, é a cultura, né? E a geração da perversidade, elas continuam, porque há aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus, aqueles que desprezam o Senhor e aqueles que prezam Satanás e tudo que o diabo oferece. E por conta desse desprezo, a ira do Senhor está acesa e ela é derramada aonde ele está vendo que transbordou de tanto pecado e o Senhor vem punir. Por isso, quando você lê a Bíblia, creia, veja o contexto histórico e o que é que o Senhor está aplicando a nós. E é só aguardar o que ele vai fazer, viu? E hoje é terça, né? E daqui para sábado, o que é que ainda vai acontecer? E mais punições, principalmente para quem é desviado. Principalmente porque Jeremias foi levantado para pregar para a nação de Judá apostata, que se desviou da fé, abandonou a fé, e agora Deus levantou ele durante 40 anos pregando para um povo rebelde, não, viu? Um povo que se amostrava na rebeldia. Porém, Deus é Deus e deixar sinal de que a palavra dele, ela não cai por terra. E Deus sempre fará cessar a voz de alegria, de fogueira, aonde tem rebeldes, aonde tem desviados, não é? Eu quero, antes de meditar aqui no capítulo 8, eu não sabia, eu vou compartilhar aqui. A cantora Anitta, ela é do candomblé, ela fez uma live nessa pandemia, né? Um mês atrás, eu vi ali, estava pesquisando e não sabia que ela ela estava no candomblé. Você sabia que a Anitta, ela é desviada?
Anitta era da igreja. Anitta era da igreja. Não sei se era tio, era um avô. Um parente dela que guiava ela para a igreja. Ela era da igreja. Anitta é uma desviada, Anitta é uma apostata. E quando eu vi hoje o testemunho dela, aí ela ali agradecendo ao pai de santo, fulano de tal, né, que é o guia dela, o pai dela, eu lembrei de uma revelação que Deus me deu. Eu vi uma cabeça, um capacete de um soldado romano, ele embolando pela rua. E a voz do Senhor bradava dizendo assim, olha, assim será a cabeça de Anitta, rolará, a cabeça de Anitta rolará. E eu não entendi até então, mas quando foi hoje eu compreendi porque é que Deus me deu aquela revelação e vamos aguardar o que vai acontecer com essa desviada da Anitta, viu? Quando ela fez pacto com o diabo para alcançar sucesso, fama, glória, e ela alcançou, porque o diabo não dá, o diabo ofereceu a Jesus, e a palavra de Deus é para quem? Para os desviados, para se arrepender e voltar, é simples. Deus levantou Nabucodonosor, a Babilônia, para punir Judá, levantou a Síria para punir Israel. E Deus tem o coronavírus, tem os ventos aí, os furacões, Deus tem os terremotos, os tsunamis, os maremotos, Deus tem a gripe, a cólera, a dengue, chikungunya, zika vírus. Deus permite, como na Babilônia, homens perversos, malignos, diabólicos, a pegar essas pessoas e não ter pena, porque Deus falou aqui para Jeremias que a nação da Babilônia não ia poupar nem velho, não ia ter misericórdia nem de jovem, ia cair nas mãos de pessoas sanguinárias. É quando você e eu sabe da notícia que uma vez que a pessoa estava na igreja, deixou Jesus, voltou para os braços do diabo, ela vai cair nas mãos de pessoas sanguinárias. Deus não livrará, porque em Romanos 1, Paulo diz que Deus entregou aos sentimentos perversos. Por isso aqui é um alerta de Deus para nós, para vigiarmos. Então somente a gente vai aguardar a notícia, porque o Senhor entrega para os perversos. Deus entregará os desviados para os perversos, porque ele entregou Judá, uma nação desviada, para a nação ímpia da Babilônia e massacrou terrivelmente. Um povo cruel, um povo que não tinha pena de ninguém. E o Senhor entregou, porque Deus prometeu. Está lá em Deuteronômio 28, Levítico 26, Levítico 27. E Deus ainda permite. Veja aí as reportagens terríveis, como eu vejo também, muitas pessoas cavando suas próprias covas e o grupo criminal ali executando. Isso é jovem, isso é mulher, isso é homem. E tora a cabeça, né? E esfola, mata barbaramente. Isso quando eu estou falando de morte. Quando não morre, apanha, envergonhado, sai com a cabeça raspada, sai esculhambado. E Deus permite. Por quê? Porque negou o Senhor e continua negando. Isso, assim, essas pessoas não se arrependem, não voltam quando tem tempo, elas permanecem, isso vai passar. Já que Deus deu uma oportunidade de escapar, elas não escapam, o Senhor agora permite entregar a morte. Eu sempre falo, quando eu estou na igreja, e quando eu tenho a oportunidade aqui de falar, eu sempre falo que um jovem que eu conhecia, que participava de esses grupos de gangue, de bairros, no bairro de Torrões, um cara, um segurança, se fez de amigo, ele estava matando todos os outros que sobraram, porque esse grupo, né, de gangue roubavam, tirava onda mesmo com a comunidade. Aí esse segurança do supermercado de Roda de Fogo, ele era um matador de gente. Só que ele se fez de amigo, E assim foi pegando um, pegando o outro, ele se fez de amigo desse outro que escapou. E o povo falava para ele, Sony, se afasta, se afasta, se afasta. E ele não deu ouvido, não deu ouvido. Ele não deu ouvido. No domingo eu digo porque eu fui ver, no domingo, na época eu morava na casa do meu pai, no bairro de Torrões, no domingo, uma amiga da minha ex-madrasta conversou, e disse que acordou meio assim preocupada com o Sony, e ali falou com ele, avisou que tu tomasse cuidado com aquele cara, e Sony, olha, não deu ouvido. O cara foi, é porque o diabo sabe trabalhar, o cara foi comendo pela beirada, ganhando amizade, entrou na casa até desse Sony, e mostrou que era companheiro, que tinha essa conversa mole, que queria matar, besteira, fumar maconha junto e tudo. E de repente, no domingo, de meio-dia para uma hora de antes, saiu para beber. Eu lembro no dia que ele saiu de casa assim, porque a casa dele ficava de frente para a casa da minha ex-madrasta, na mesma rua, e a casa ficava de frente. E ele foi.
só escutou os tiros. E quando a gente foi ver, mataram um. Quando foi lá, estava lá Sony estirado. Depois de algum tempo, esse segurança foi morto também. Mas Sony morreu. Mas Deus teve misericórdia, ainda não usou uma senhora para avisar, Beth, né, na época, Beth, não avisou a ela, aí ela não foi lá falar, porque não deu crédito. Hoje é defunto, morreu sem salvação, foi entregue por Deus para ser julgado no grande dia, né? Foi entregue por Deus à escuridão, ele vai ser lançado no lago de fogo, porque não tem o nome no livro da vida, irmãos. E assim, se ali na hora da morte alguém evangelizou, né? Glória a Deus, ele pode ter morrido aceitando Jesus. Mas até hoje eu não sei desse relato, não. Então, se ele morreu sem salvação, pode ter certeza, o nome não está no livro da vida. Mas veja, Deus não avisou, e Deus entrega, irmãos, as pessoas perversas. E Deus permite, mas permite mesmo. Por isso que o bambu vai chiar, o bambu vai entortar para quem é desviado. O negócio aqui, o caldo é grosso para aqueles que estavam na igreja, para aqueles que sentiram a presença de Deus, para aqueles que um dia tinham o nome escrito no livro da vida, para aqueles que um dia dava glória misturado com aleluia, e hoje vive na gandaia, hoje vive na Rede Globo, hoje vive saindo para lá e para cá. Deus estava cobrando através de Jeremias uma nação desviada, e o Espírito Santo está cobrando de gente que está afastada. Por isso que eu peço, compartilhe a meditação da palavra do Senhor, porque nos amigos que você tem no seu Facebook, a mensagem que Deus me dá para você compartilha, e quem assistir e ouvir o que Deus fala na palavra, pode dobrar o joelho e se arrepender e aceitar Jesus, enquanto é tempo, porque senão, de domingo para hoje, Deus deixou sinais, irmão, Deus deixa. Quando ele diz que ele vai acabar, ele vai acabar. Pode acabar assim, perto da sua casa, dentro da sua casa, no vizinho, ou até em outro estado que Deus permite a gente ver. E ali é o sinal dele, do que ele fala na palavra, ele cumpre. Capítulo 8, com a graça do Espírito Santo, Deus vai falar conosco. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, dos seus príncipes, dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Ponto. O capítulo 8 aqui tem 22 versículos, dá para a gente comer o capítulo todinho, viu? Eu creio que aqui nessa live a gente vai fechar o capítulo 8. Essa palavra aqui que Deus mandou Jeremias falar, naquele tempo, no tempo que eles fossem punidos por Deus pela Babilônia, eles iam morrer de uma forma desonrosa. Isso aqui é um escândalo, morrer sem honra. Morrer feito indigente, sem honra. Os ossos dos reis de Judá não tinham crédito diante de Deus, porque eles estavam desviados, né? Iam morrer debaixo de desonra. Os reis, porque a palavra era contra os governantes. Os seus príncipes, os sacerdotes e profetas, que eram guias de Deus. Os homens da lei e os videntes, os porta-vozes da palavra do Senhor. Todos avarentos, todos corrompidos, todos dados a Baal. Eles iam morrer desonrados também. E dos habitantes de Jerusalém. Veja, da capital de Judá. Veja, na capital, o centro comercial. Só o sangue de Cristo é que purifica de todo o pecado. Mas mesmo assim, a sequela fica. E para Davi, ficaria uma sequela até a morte de Davi. Ele disse, eu caia nas mãos de Deus, mas não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste sobre Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 almas morreram só por causa do pecado de Davi. Olha que consequência Davi trouxe para o seu povo. Veja aqui o que marido faz quando mata a esposa. Eu vi um sargento, segundo sargento, que ganhava 4.000 e pouco por mês, acabou assassinando a sua esposa em São Paulo e acabou se matando. Olha as consequências de quem dá lugar para Satanás. Olha, aplicando isso aqui, veja as consequências dos anjos que desobedeceram a Deus e deram ouvido a Satanás. Muitos estão no Tártaro, aprisionados para serem julgados e lançados no lago de fogo. Outros anjos que estão soltos viraram demônios. O próprio Satanás, virou diabo, mentiroso, caluniador, difamador, traiçoeiro, covarde e condenado
para o lago de fogo. Olha as consequências de abandonar a Deus. Olha as consequências de Adão e Eva, de abandonar a Deus, expulso do jardim. Eva foi multiplicada as dores. Adão vai comer do sol do teu rosto. Tu vai voltar para o pó, porque do pó tu fosse tirado. Tu vai aprender a ser, o que é ter doença, o que é cansar, o que é envelhecer, o que é enrugar, o que é ter artrite, artrose, osteoporose, labirintite, tendinite. Tu vai aprender a ter doença e tu vai para o pó. Olha a consequência, irmão, de abandonar a Deus. Olha a consequência. São consequências irreversíveis que não dá para reverter. Lembra de Jesus que pagou o preço por nós na cruz. Tá marcas, olha, eternamente nele, nas mãos, no lado e nos seus pés. As marcas do meio do seu pecado ficarão eternamente no Senhor. Irreversível. Ele poderia apagar, poderia, mas está lá para testemunhar que é Ele e nele a marca dos nossos pecados ficarão irreversíveis. Ele levará isso por toda a eternidade, mais de 2000 anos que Jesus já está com as marcas dos nossos pecados, mais de 2000 anos, e ele ficará eternamente naquele corpo que ele ressuscitou. Veja, agora para transgressores, Deus permite em vida e após a vida, após a morte, ficará marca. E para Davi, pelo pecado dele, de contar o povo, perdeu 70 mil homens. 70 mil homens morreram com a peste. A peste aqui fala de flagelo, fala de sofrimento. E aqui foi a morte que Deus mandou, pela transgressão de um rei, pela transgressão de um monarca. Veja o PT, veja o Partido dos Trabalhadores, a corrupção que esse partido ele adquiriu e o que é que esse partido como esculhambou o Brasil. Esse partido quis colocar uma emissora de televisão só para eles. Investiga aí, depois você procure no YouTube. Eles queriam colocar uma emissora de televisão com tanto dinheiro que eles roubaram. E o quanto o Brasil se atolou no buraco, irmãos. Quanto o Brasil se afundou. Por quê? Por causa de um guia governamental que deu lugar para Satanás e corrompeu. E quantos não morreram? Quantos não morreram? E Davi aqui pagou um preço amargo, viu? O Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando ele estava pronto para destruí-la, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigar meu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi ali, pagou, não é? E comprou aquele terreno, levantou um altar, a peste cessou. Deus parou de matar, Deus parou de destruir. Veja a consequência irreversível, irmãos. Veja que coisa terrível é desobedecer a Deus. E tem, peraí. E tem gente, irmãos, que recebeu uma rebordosa tão terrível feita aqui Davi, ainda continua de nariz empinado, ainda continua desobediente, ainda continua coração obstinado, teimoso. E parece que não aprende a lição, não. Davi aqui aprendeu a lição amarga, de nunca mais contar o povo, nunca mais. E olha que Davi era segundo o coração de Deus, Davi era um crente, mas Davi vacilou, irmãos. E aqui não tem bom não. Isso aqui é um alerta para a gente não vacilar, porque se a gente vacilar, o Senhor está nos dizendo, se tu vacilar comigo, a mancha que tu terás, ai meu Deus, tu vai levar até o dia da tua morte. Oh, glória a Deus. Por isso vigiemos. Isso é um alerta. Eu louvo a Deus por essa oportunidade da gente meditar aqui. É um alerta. Enquanto a igreja prega, as pessoas fazem ouvido de mercador. Quanto está dentro da igreja alertando para os fiéis vigiar. E tem crente que ainda brinca. Tem crente que ainda brinca de ser crente, irmãos.
Ainda tem gente que brinca. Eu lembro da congregação que eu fazia parte, irmão, em São Martim. Um jovem se arrependeu dos seus pecados, um adolescente. Estava roubando, furtando pelo bairro. Escapou da morte, aceitou Jesus. Aí ele ficou justamente na igreja que eu fazia parte. E ali ele aceitou Jesus e no culto de domingo, mais ou menos no culto de domingo, Deus levantou a dirigente e foi até ele. E o Senhor disse assim para ele, ó, guarda essas palavras até hoje. O Senhor disse para aquele adolescente, se tu sair da minha presença de novo, tu verás, aleluia, as estrelas do céu, mas tu não verás o sol, tu não verás o dia, te diz o Senhor. Aquele jovem adolescente baixou a cabeça, ele entendeu a ordem do Senhor Jesus. Uma semana depois, no domingo, uma semana depois, o jovem deixou a igreja. O que é que ele fez? Deu lugar ao diabo de novo. O diabo disse, vai roubar? Ele não foi roubar? Lá vai ele roubar. Só que Deus disse o quê? Deus disse, tu vai ver as estrelas, mas tu não vai ver a luz do sol. Aquele jovem foi roubar de novo, irmão. Feito Davi, deu lugar para o diabo. Olha a consequência irreversível que até hoje arrastaram aquele adolescente, levaram para uma mata, executaram ele. A reportagem saiu até encardinou, a mãe desolada, e aquele jovem perdeu a vida. Não brinque não, porque Deus ele revela, Deus ele revela. Quantos estão dentro da igreja alertados por Deus, está fazendo ouvido de mercador e achando que não vai acontecer comigo. Aconteceu com fulano porque fulano merecia, Comigo não acontece não. Não. Cuidado. Cuidado, irmãos. Muito cuidado para mim, para você. Cuidado para os desviados que estão ouvindo, irmãos. Muito cuidado. Eu sempre falo e vou repetir. O filho da minha ex-madrasta morreu enganado, sem dever. E morreu como se estivesse devendo. Vieram pegar dentro de casa e dizendo que ele estava envolvido no roubo, sem ele estar. Aí a casa foi invadida, foi arrombada por 2 marginais, metralharam ele, não teve mais churumela não, ele morreu. Mas não foi avisado? Foi avisado. Eu perdi um primo com 17 anos dentro de casa, e antes dele morrer, Deus usou uma irmã para dizer que na casa dele ia ter sangue. E ele deu ouvido? Ele acreditou? Aonde? E hoje, olha, só lamento, foi entregue por Deus ao tormento e vai ser julgado e lançado para o lago de fogo. E morreu dentro de casa. Os comparsas foram lá e mataram. E Deus alerta, irmãos. Deus entrega. Ele entrega. Foi isso que Jeremias estava dizendo. Se arrependam. Desistam, porque Deus vai entregar vocês a Nabucodonosor. Deus vai entregar vocês a uma nação sem piedade, a uma gente dura, cruel, sem misericórdia. Deus vai entregar vocês na mão de homens sanguinários, homem que não vai ter pena nem de vocês, não vai ter pena dos idosos, não vai ter pena das suas crianças, das suas mulheres, não vai ter pena de ninguém, porque vocês vivem transgredindo, desobedecendo. Por isso que você vê tantos estupros, tantos furtos, tantos roubos, tantas mortes, tantas desgraças e tantas catástrofes. Quando você vai entender o que Deus vai lhe dizer, Deus vai lhe alertar. Eu falei, repreendi, não me deram ouvidos. Provérbios capítulo de número 1. Veja o que Deus nos ensina. Provérbios capítulo 1, versículo 22, 20 em diante. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, nos tumultos clama, às entradas das portas e da cidade profere suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Veja que Deus ainda, para os escarnecedores, os loucos, Deus ainda está dando chance, Convertei-vos pela minha repreensão. É Deus dizendo, sou eu, Deus, o Senhor. Se convertam, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei conhecer minhas palavras. Aleluia. Estão dizendo que está sem som, mas aqui está ok, ó. Glória ao nome de Jesus.
Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor diz: convertei-vos, convertei-vos. Eita Deus grande, convertei-vos, 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 convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei conhecer minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste minha repreensão. Também me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vossa perdição como a tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então clamarão a mim, porém não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque me aborreceram, porque aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Assim comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Então Deus, irmãos, vai alertando para os desviados. E quando eles não dão ouvidos, não prestam atenção, o Senhor entrega. Vai clamar a mim, mas eu não vou responder. Vai me pedir misericórdia, mas eu não vou atender. E o Senhor, olha, mas aqueles que ouvem a voz do Senhor, ele diz, estará descansado do temor do mal. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua palavra, onde o Senhor entregou aqui Jerusalém para os inimigos e aos reis para morrerem desonrados, irmãos. Para morrerem desonrados. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu espero que aí o áudio esteja bem, porque minha esposa disse aqui que o áudio não está saindo, o celular dela está pegando tranquilo. Eu espero que aí esteja saindo em nome de Jesus, viu? A gente tem que orar, porque a batalha aqui é ferrenha, hein? Pai, em nome de Jesus, seja desfeito, Senhor, todo atrapalho. Tua palavra tem que ser pregada. Em nome de Jesus, Pai, toda cambada de demônios, Senhor, que quer atrapalhar. Em nome de Jesus, Pai, que caia por terra. Glória. Versículo 2. E o exporão ao sol, à lua, a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, após quem tinham ido, a quem tinham buscado e diante de quem se tinha prostrado. Veja que coisa terrível. Deus disse, vai ser exposto ao sol, porque eles adoravam o sol, fazia das divindades, né? O sol como algo divino. A lua ficaria morto diante da lua, diante das estrelas, porque veneravam as estrelas, que tinham amado, que tinham servido, que tinham ido, que buscaram tudo isso, se prostraram, adorando o sol, a lua, as estrelas, o que Deus proibiu em Êxodo 20. E Deus disse, vão morrer e os corpos ficarão diante do que eles veneravam. Vê que coisa terrível é o que Deus fala aqui. Aleluia. Quem tem a imagem de escultura, Deus permite morrer diante das imagens de escultura, não é? Quem torna um cantor, um ídolo, uma cantora, uma ídola, vai morrer diante do cantor. Quem torna um marido, uma esposa, um filho, um ídolo, vai morrer diante daquilo que estava venerando. Quem torna um carro, uma empresa, um ídolo, vai morrer com a empresa e tudo, ou vai ser destruído com a empresa e tudo. Aquilo que se auto-idolatra vai morrer diante de si mesmo, vai perecer. E o Senhor nos dá esse entendimento para dizer que quem venera algo vai morrer diante daquilo que venera, hein? Diante daquilo que adorava. E o corpo vai ficar prostrado diante daquilo que adorava. Aqueles que adoram o mar, morrem diante do mar. Aqueles que idolatram animais, morrem ou devorados pelo animal ou diante do animal, né? Glória a Deus. Aqueles que idolatram o que for, irmãos, Deus permite morrer diante daquilo que estava adorando, que estava venerando, que estava se prostrando, que estava amando, que estava servindo. Meu Deus do céu, meu Deus. E aqui Deus diz, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra, serão como fezes.
meu Deus do céu, serão como fezes sobre a face da terra. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Versículo 3. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz Jeová de Sabaú, o Senhor dos Exércitos. Deus chama esse povo de Judá, apostata, desviado, de raça maligna, um título dos ímpios. O ímpio, irmão, ele é fera selvagem, palha seca, né? Ele é murmurador, filho do diabo, ele é hipócrita, ele é desleal, ele é ingrato, ele é nécio, desobediente aos pais, feiticeiro, sepulcro caiado, raça de víboras, serpentes venenosas. Eles são cegos, lobos selvagens, lobos ferozes, tamargueira no deserto. Eles são raça maligna, semente adulterina. Eles são glutões, são homicidas, são genocidas, parricidas, matricidas, feminicidas, infanticidas. Eles vivem na prática do homossexualismo, na prática do lesbianismo. Meu Deus. Eles são roubadores, são ladrões, são infiéis nos contratos, são irreconciliáveis, sem misericórdia, são corruptos, são traidores, são mentirosos, são blasfemadores, injuriadores, testemunhas falsas. Tudo isso é o que a Bíblia chama da raça maligna dos ímpios. A igreja é, olha o que a igreja é, deixa eu dizer aqui, em Malaquias. A igreja, Malaquias 3,17, a igreja, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim tesouro particular. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Os crentes, eles são joias, bezerros da estrebaria, eles são sol, o crente é ouro, o crente é árvore frutífera, o servo que brama, oliveiras verdes, palmeiras, eita glória, cedros, estrelas, águias, Monte Sião, sal, luz, cidade, candeia, trigo, pequeninos, peixe, servos, ovelhas, ramos, cordeiros, edifício, os que correm, membro de um corpo, cartas, embaixadores, colunas, soldados, atletas, vasos de honra, pedras vivas, casa espiritual, peregrinos e forasteiros, filhinhos. Os ímpios também são vasos da ira, que a Bíblia chama eles, vasos da ira. São desobedientes, filhos da iniquidade. Mas os crentes são pedras vivas, menina dos olhos do Senhor. Abra a boquinha aí, crente, dá glória para Jesus. Aleluia. Pedras vivas, sacerdote real, geração eleita. Tudo isso é o que a Bíblia chama dos fiéis. Mas os ímpios não. E o Senhor disse, escolherão antes a morte do que a vida. Esses que restarem, os remanescentes, esses que sobreviverem desta raça maligna. Porque Deus disse que não é destruir todos não. Mas os que escapassem, os que sobrevivessem, Deus titulou eles de raça maligna. São malignos, malévolos, satânicos, diabólicos, cruéis. Meu Deus do céu, cheio de espíritos imundos, essa raça maligna, eles vão preferir a morte do que ficar vivo de tudo aquilo que eles iam ver, o templo destruído a fogo, as cidades destruídas, velhos mortos, mulheres sendo estupradas e outras sendo mortas, crianças mortas, uma devassidão que ia se espalhar pela sua devassidão e uma desolação que ia tomar conta sem precedentes em Judá. O pânico e o terror que esse povo ia passar, eles iam preferir morrer do que desejar viver diante de uma destruição total como essa que viria, irmãos.
E Deus entregou para mostrar. Manda o ídolo agora de vocês protegerem. Manda os ídolos livrarem. Mande os ídolos protegerem vocês. Vocês me deixaram, me abandonaram. Agora manda os ídolos protegerem. Aí Deus disse: raça maligna, mande os ídolos. Vocês vão preferir morrer do que desejar viver. Meu Deus. E diante de tanta situação catastrófica, muita gente não está se comportando assim, hein? Elas preferem a morte, irmãos. A morte. Do que viver diante de tanta calamidade, diante de tanta violência, diante de tanta catástrofe, diante de tanta crise, diante de tanta fome, desemprego, essa pandemia do coronavírus. Quem quer viver? Quem é que quer viver? Só quem tem fé no Senhor. Aí sim tem esperança de Deus mudar a história. Meu Deus do céu. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar. Deus está ensinando: o homem cai e se levanta. Quem vai, volta. E esse povo, por que não volta? É continuamente o desvio da fé. Eles não querem saber, não. Eles continuam, Jeremias. Eu escutei e ouvi. Eles só retêm o que é engano. Só é coisa enganosa, o que é falsidade. Eles só aprendem o que é isso. E não é assim, irmãos. E não é assim. Eles só preferem o que é errado do que o certo. Só preferem fazer coisa nojenta do que fazer a vontade de Deus. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Olha aí na boca. Olha o que tem na boca do desviado. Só tem tronchura, não fala o que é reto, verdadeiro. Só tem desonestidade, palavrão, imundícia na mente. Não aprende nada do que é certo, nada. Não fala o que é reto, não fala a verdade, não fala o que é justo. Ninguém existe que se arrependa de sua maldade, dizendo: que fiz eu? Olha para ele. Não tem ninguém consciente do que está fazendo. Também a mente cauterizada nem sente mais o pecado, nem sente mais o erro que comete. Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Cada um vai para onde quer e acha que Deus não vai cobrar. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, o grou e a andorinha atentam para o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Deus está fazendo aqui uma alusão, uma parábola, dizendo que os pássaros sabem a hora de sair e a hora de voltar. Os pássaros sabem distinguir o tempo deles saírem devido ao inverno e deles voltarem devido à primavera. Os pássaros distinguem o tempo de voltar. Mas Deus disse: esse povo, ele não conhece os meus juízos, porque eles não se interessam, eles desprezam. E esse povo não sabe voltar para os meus caminhos. Esse povo não sabe se arrepender. Mas os pássaros sabem voltar. Mas esse povo não sabe voltar para os meus caminhos. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Veja, ele dizendo que eram sábios, eram espertos, né? Inteligentes, e a lei do Senhor estava com eles. Mas Deus disse que a pena do escriba, o doutor da lei, era falsa. Eles adulteravam a lei de Deus, corrompia a lei de Deus. Meu Deus do céu. E eles eram os doutores da lei. Mas Deus disse que a pena, a caneta da época, era falsa. Quanta corrupção, né, irmãos? Quanta corrupção. Quanta corrupção. Quanta corrupção. Eles eram corruptos. Os sábios foram envergonhados, aí, confundidos, embaraçados, foram espantados e presos. E rejeitaram a palavra do Senhor. Aí, não quero saber. Que sabedoria, pois, teriam? Rejeitar a palavra do Senhor? Qual a sabedoria que tem? Sabedoria humana?
Sabedoria é de Deus. Jó 28, 28. Jó diz ali que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e ser inteligente é se afastar do mal. Quer ser sábio, tem que temer a Deus e ter a sabedoria da sua palavra. Dê um glória para Jesus. Portanto, darei suas mulheres a outros, cumprindo Deuteronômio 28. Deus disse que daria as suas mulheres, Levítico 26, o juízo, né, de punição que viria. Deus prometeu dar e Deus disse que ia dar mesmo. E suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. O versículo 11, o versículo 12, o versículo 13, o versículo 11 e 12 é a repetição do capítulo 7, onde Jeremias ele já tinha falado que Deus prometeu, capítulo 6, e o versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15, capítulo 6, versículo 14 e 15. No capítulo 8, o versículo 11 e 12, fala a mesma coisa. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, 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 quando não há paz. Aí, porventura, envergonham-se de cometer abominação? Antes, de maneira nenhuma, se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que os visitar, diz o Senhor. E aqui é pau, viu? É pau no lombo do apostata, porque o profeta estava dizendo que Deus estava mandando paz. O sacerdote corrupto, o guia do povo cego, falando só de falsidade, curando a ferida levianamente, amenizando o castigo de Deus. E Deus disse, esse povo sabe o que é vergonha? Sabe nada, sabe nada. Então Deus disse, vão cair entre os que caem, vão tropeçar no tempo em que eu os visitar. Deus ainda visita, irmãos. E Deus ainda visitará. Eu vou visitar, e na visita de Deus sai de baixo, viu? Sai de baixo, porque o castigo chega terrível. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide. Olha, não tem uva, não tem suco de uva. Nem figos na figueira, não tem figueira. Produtividade, não tem alimento. E até as folhas caíram. E até mesmo o que lhes dei será tirado deles. O que Deus deu, o Senhor estava dizendo, eu vou tirar deles. Até o que eu dei eu vou tirar. Brinque não, irmãos. Brinque não, porque o Senhor não é brinquedo, não é? E tem muita gente feito Judá que está perdendo o que Deus deu. Deus deu o casamento, deu lugar para o diabo. Adulterou. O marido perdeu o casamento. A esposa perdeu o casamento. Os filhos perderam os pais perderam os filhos, perderam o emprego, perdeu a empresa, saiu perdendo tudo, perdeu a graça, porque não se arrepende dos seus pecados, aí chega a morrer, perdeu a esperança da ressurreição para a vida eterna. E o que Deus dá, Deus diz, vou tirar o que eu dei, eu tiro. Tem uma palavra em Isaías, no capítulo 22, para você saber que se a gente vacilar, Deus tira da gente o que Ele dá. Aleluia. Versículo 15 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Anda, vai ter com este tesoureiro com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, o que tens aqui? Ou a quem tens aqui, para que caves aqui uma sepultura, cavando em lugar alto sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Eu te demitirei do teu cargo e te lançarei do teu assento. Deus ainda demite do cargo. Ele arranca, viu? Naquele dia chamarei meu servo Eliaquinca, o cingirei com teu talão, suas mãos, teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá.
Porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, sobre os seus ombros. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E o fixarei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fixado em lugar firme será arrancado, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Deus arranca, Deus tira. Sebna se ensoberbeceu, Sebna se envaideceu, se orgulhou demais, e por causa do orgulho perdeu o domínio, perdeu o governo, e foi dado a quem? A Eliaquim. Foi dado a outro. Ele era como um prego. E Deus disse, o prego fixado, olha, eu vou arrancar. E Eliaquim agora vai ser um prego firme. E ele não vai se desprender desse lugar. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus disse, o que lhes dei será tirado deles. Deus não tirou de Saul o reino? Tirou ou não tirou? Deus tirou, irmão. E deu quem? Deus não deu a Davi? Vasti não perdeu o trono, não deu para Esté? E Deus arrancou, olha. Lembra da palavra dos 10 talentos em Mateus 25? O que recebeu 5 fez 10, o que recebeu 2 fez 4, o que fez 1 enterrou. O que é que Jesus ensina? Tira o talento e entrega aquele que fez 10. Porque aquele que tem, ele terá em abundância, lhe será acrescentado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amarra e lança ele para ser atormentado. Então, o que o Senhor dá, ele tira, irmãos. Ele tira por negligência, por desobediência. Oh, glória a Deus. Por invalidar a ordem do Senhor, por desprezar a vontade do Senhor. E Deus disse, o que eu dei, eu tiro. E se tem gente, irmãos, como Sebna, que é um prego, que é soberbo, Provérbio 16, 18, capítulo 16, versículo 18, diz que o princípio da soberba é a ruína, e altivez de espírito é a queda. Todo soberbo já está com o dia contado. Todo arrogante, prepotente, ignorante. Deus tira o nariz empinado, tira a crista de galo, e Deus arranca da mão dele e dá para quem é fiel. Deus arrancou da mão de Salomão e deu para o servo dele, Jeroboão. Deus tira, crente, Deus tira, viu? Se tem gente que Deus está vendo, feito Sebna e feito Judá, Deus disse, o que eu dei, eu vou tirar e vou dar a outro que dê seus frutos. Jesus disse em Mateus 21, 43 em diante ali, que o reino de Deus ia ser tirado deles, dos judeus, ia ser dado a uma nação que desse seus frutos, e não foi tirado. Tirou de Judas e deu para Matias, ficou no lugar, substituiu. Então, irmão, Deus sempre arranca, irmão, arranca quem é rebelde, arranca, vai varrendo, vai tirando e vai colocando outro no lugar para produzir, para avançar. Veja quando um patrão tem uma empresa e o patrão, ele quer o crescimento e o funcionário não veste a farda, não veste a camisa da empresa, não é? Não se dedica, só quer saber de dinheiro, está avacalhando e perturbando. O que é que faz? Demite, vai entrevistar, faz uma seleção, né, de outras pessoas, e quem passar ali, né, no concurso conseguiu a vaga e vai trabalhar como o patrão quer, como a empresa quer, né? Como os donos ali querem. Tanto a empresa vai crescer e ele vai crescer junto até se aposentar. Assim, irmãos, é Deus. Deus chama, batiza com o Espírito Santo, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, dá poder, dá autoridade, faça a minha obra. Mas lá na frente se corrompe e não se arrepende. E o que é que Deus faz? Deus dá tempo. Tempo, aquele longânimo, tempo, oportunidade. E quando Deus vê que o coração é obstinado, Deus remove, Deus fecha e ninguém abre. E Deus coloca outro no lugar para progredir, para avançar. E às vezes, irmão, tem gente que não acredita não, né? Quando o Espírito Santo de Deus vai falando, vai anunciando, vai repreendendo. Tem gente que não dá crédito não. Não, isso não é agora não. Que besteira. Então aguardem. Deus demitindo, como ele demitiu Sebna, demitindo do ofício, irmão, colocando outro no lugar, e aí a coisa andou. E eu sempre falo, Deus sempre tira um carnal e coloca um espiritual. Adão pecou, a Bíblia diz em 1 Coríntios que Adão era
terrestre, Jesus é o segundo Adão, ele é celeste. Vasti, carnuda, desobediente, sai. Entra Esté, obediente, mulher que jejua 3 dias e 3 noites em prol do seu povo e Deus da vitória. Ô glória! Sai Saul, atordoado, perturbado, desobediente também. Coloca Davi, segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sai Judas, entra Matias. E sai Sebna, entra Eliakim. Sai Eli. E Deus coloca Samuel, hein? Olha Deus fazendo mudança. Toma posse. Olha Deus mudando, olha, mudando. Eita, irmão. Deus está falando, viu? Deus está falando, viu? Existem pessoas que estão com os dias contados diante de Deus. Eu lembro quando eu trabalhava na Rede Estacione, que trabalhava de frente ao banco, e a gente trabalhava com os carros, né, estacionamento. Eu lembro um dia que eu vim para casa, eu andando, e o Espírito Santo me tomou na rua e me deu uma mensagem. O Senhor disse assim: hoje eu estou rasgando direitos de muita gente. Eu disse: meu Deus, eu creio. Aleluia. E o Senhor dizendo a mim que eu me preparasse para assumir uma posição. No outro dia, veja como Deus disse aqui, olha, e até mesmo o que lhes dei será tirado deles. O que eu dei, eu vou tirar. Veja que Deus está prometendo fazer, viu? Para quem é desviado, rebelde, que não se arrepende dos seus pecados. No outro dia, lá vai eu trabalhar. Quando eu chego, foi a surpresa. O companheiro que trabalhava comigo estava roubando a empresa. Outros comparsas dele, todo mundo roubando a empresa. A empresa descobriu e foram todos demitidos por justa causa. Eita, meu Deus. Aí eu fiquei no posto, assumi o posto, depois fui contratando outras pessoas, ficou uma moça lá trabalhando. E eles foram demitidos. E a vergonha? Eu lembro até hoje, meu Deus do céu, e a vergonha? Aprontou. E olha, preste atenção. E quem estava roubando a empresa era um crente desviado. E Deus está falando para quem aqui? Para ajudar que estava desviado. E não tem gente que está brincando. Tem crente desviado até dentro da igreja. Até dentro da congregação está lá desviado. E pensa que está adorando a Deus e Deus está aceitando. E vive uma vida totalmente troncha. Eu escutei uma pregação hoje. O varão dizendo, quando Davi estava levando a Arca da Aliança, levando ali na carruagem dos bois, Davi está fazendo tudo errado. Porque primeiro que a arca não tinha que ser levada na carroça de boi nenhum. Boi não era para levar. Quem tinha que levar eram os levitas. Isso era a ordem de Deus. Davi estava fazendo tudo errado. Usar foi tocar na caixa, que a caixa ali, o boi tropeçou, né? A arca da aliança foi caindo, Uzá botou a mão, foi fulminado na hora. Então Davi, por mais que a intenção estava boa, dançando, festejando, Davi estava fazendo como a lei. Estava tudo errado. Tudo errado. E o pastor ali pregando, dizendo que tem gente, irmãos, dando glória, batendo palma, tocando pandeiro, né? Dando glória, aleluia, fazendo festa, mas está levando a arca com boi. Ou seja, está fazendo tudo errado diante de Deus. Muito cuidado. E Uzá pagou um preço, Davi pagou outro e fez tudo errado. Tem gente que está dentro da igreja, vai até para a comissão. Oh, meu Deus, Jesus está falando, viu? Fala contigo e comigo. Aleluia. Vai até para a escola dominical, para evangelismo, né? Toma até Santa Ceia. Aleluia. Vai para a doutrina, participa de algumas festas dos órgãos ali e pensa que Deus está aceitando o negócio, irmãos. Deus não está. E Deus vai revelando, vai cobrando. O pessoal vai se dando um leso, né? Vai se tornando um leso. Não é comigo não, não é comigo não, não é comigo não. E Deus sabe com quem fala. Ele fala comigo, fala contigo. Tem alguma brecha, ele vai repreender. Fecha essa brecha, fecha. Aleluia. E você, eu tenho que estar com o ouvido sensível para ouvir o que é que Deus nos ensina. Mas já que não dá crédito, como foi? Deus me lembrou essa história. Ele rasgou, disse a mim, estou rasgando hoje. E no outro dia foram demitidos um bocado de ladrões que estavam na empresa. E Deus não tira não, é? Tira nada, tira não. Quem sabe aqui o Senhor está anunciando para nós que tem muito bandido disfarçado de crente. Tem muita gente troncha dizendo que está com Deus. Tem muita gente feito Sebna, que Deus vai demitir do ofício e vai dar ele aqui. Deus tira da mão de um e dá na mão do outro. Lembra
Amã que preparou a forca para Mardoqueu, preparou, caiu ele na forca, e o que era de Amã passou tudo para Mardoqueu. Mardoqueu é crente espiritual. Mardoqueu recebeu o anel de Amã, recebeu a roupa, era o braço direito do rei. Amã perdeu esposa, perderam os filhos que todos foram mortos. Mardoqueu ficou com um palácio de Amã, ficou com uma casa, ainda ficou como superintendente do rei. Que honra! E diz a Bíblia ali no capítulo 10 de Esther, que os inimigos de Israel souberam da fama de Mardoqueu e temiam Mardoqueu. Mardoqueu ali é um símbolo de Cristo. Aleluia. Estava com veste branca e azul. Veja, azul é o símbolo celestial e a branca é o símbolo de justiça e pureza. E Amã perdeu o quê? Perdeu, foi para o inferno e vai ser lançado para o lago de fogo, todo ele, a cambada dele. O que Deus dá, Deus tira, crente. Ele disse para ajudar, se arrependa, se arrependeu não? Então vou tirar. Ele disse, olha aí, Jeremias 8,13, e até mesmo que lhes dei será tirado deles. Tem muita gente se gabando, tem muita gente se amostrando, não é? Até, eu vou colocar até essa palavra aqui a respeito da nossa vida. Foi Deus que nos deu a vida, é Deus que nos dá a respiração, não é? É Atos 17, 28, deixa eu fazer essa leitura aqui rapidinho. Atos 17, 28, tem gente se gabando, não tem? Veja o que a palavra ensina. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo diz aqui, olha, pregando ali em Atenas, que é Deus que nos dá a respiração, é Deus que faz a gente viver, é nele que a gente se move, é através dele que a gente existe. E outros textos também aqui no livro do profeta Isaías, que Deus nos dá a respiração, o fôlego de vida. E quando eu entendo isso aqui, ó, e o que lhes dei será tirado deles, eu aplico ao fôlego de vida também. Aqui era para a cidade, aqui era para a terra de Canaã, que Deus tirou os cananeus, heteus, heveus, jebuseus. Deus arrancou por causa das suas abominações e deu para Israel. Só que Deus alertou, não peque como eles não, porque se vocês pecarem, como eu arranquei eles, eu vou arrancar vocês também. Jeremias 45:4, meu pai, glória. Jeremias 45:4, já estou concluindo, irmãos. Senão a gente passa mais 2 horas para vir aqui. 45:4 diz aqui, ó. Pelo que assim lhes dirás, assim diz o Senhor, eu derrubo o que edifiquei e arranco o que plantei, e isso em toda esta terra. Deus está dizendo, o que eu planto eu derrubo, o que eu edifico, o que eu planto eu arranco, o que eu edifico eu derrubo. Em Mateus 15 e o versículo 13, Jesus Cristo disse uma palavra poderosa. Orabadaga soricamanavia herigadai. Alamantria nuvia uicho. Vai ter surpresa, viu? Oh, glória a Deus. Jesus Cristo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aleluia. E Deus está prometendo, até mesmo que lhe dei, eu vou tirar. E o que Deus não plantou? O que Deus dá, Deus está dizendo que vai tirar, e o que Deus não plantou? Olha para aí. O que o diabo plantou, Deus vai arrancar. E o que Deus plantou por desobediência, Deus vai arrancar. Deus vai tirando gente do lugar, irmãos. Deus vai removendo, Deus vai. Ai, raça maligna, sai para lá. Ele chamou aqui, ó, versículo 3, desta raça maligna que ficavam preferir a morte. E o Senhor disse, o que eu dei eu vou tirar. E exatamente o fôlego de vida. Tem muita gente se gabando, não é? Fazendo planos isso, fazendo planos aquilo. E Deus diz, tu respira porque eu deixo tu respirar. Tu estás enxergando porque eu deixo tu enxergar. Estás ouvindo porque eu deixo tu ouvir. Estás falando porque eu deixo tu falar. Estás da cabeça à planta do pé para lá e para cá, porque eu deixo tu estar assim. Oh, glória! Mas por tal desobediência, Deus diz, o que eu dei, o fôlego de vida que eu dei, eu tiro. E o fôlego de vida é arrancado, o corpo tomba, e agora? Levanta! Levanta! Não levanta. Agora, continua com as tuas abominações, com as tuas coisas nojentas? Não continua. E Deus está dizendo, o que eu dei até o fôlego de vida, Ele vai arrancar. Por isso que é só aguardar quantos vão perder o fôlego de vida que Deus deu. Porque é dele, Ele soprou nas narinas de Adão,
e fez a alma vivente. O fôlego de vida é dele. Não só as bênçãos materiais que você e eu possam receber da mão do Senhor, mas até o fôlego de vida é dele. Tem uma palavra em João, acho que é João 3:27. Se eu não achar aqui, eu vou apenas citar, para a gente aqui concluir essa mensagem poderosa. Acho que é João 3:27, se me fala a memória. Se não for na outra oportunidade, eu falo. É isso mesmo, João 3:27. João respondeu, João Batista aqui falando: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. O homem só recebe o que for de Deus. É o que Deus dá. Satanás aí está granjeando muito, arrumando muitos discípulos, né? E está iludindo, dizendo que dá muita coisa. Mas João diz assim, ó: o homem só recebe alguma coisa se for do céu. Verdadeiramente, só for do céu. Provérbio 10:22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O que vem do céu é bênção. E o que vem de Deus não acrescenta dor, aflição, angústia. Deus não vai te dar um casamento para tu passar dores. Não. Deus vai te dar um emprego para tu sofrer no emprego. Deus vai te dar uma casa para tu sofrer na casa. Deus vai te dar a vida em Cristo Jesus para tu sofrer. Tu vai sofrer por Cristo. Fora de Cristo, aí o negócio é estreito. Mas por Jesus você vai sofrer porque Jesus disse isso. Mas tudo que vem de Deus é bênção, é favor que a gente não merece. Onde a gente não merece nada. Mas já que vem dele e a gente crê por Jesus, é bênção, é bênção. Então ele diz aqui, ó, o que ele dá, ele tira, irmãos. Em Daniel 2, Daniel diz que Deus estabelece rei e Deus remove reis. Ele colocou Nabucodonosor, ele tirou Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, porque Nabucodonosor se exaltou. Tem muita gente com o narizinho empinado, irmão, soberbo. Deus tirou a coroa de glória que Satanás tinha, transformou ele em Satanás, em demônio. Como é que Deus não tira? Tirou dos anjos, tirou de Adão e Eva o jardim que Deus deu, tirou a terra de Israel que Deus deu, tirou e colocou na mão dos inimigos. Deus tira, irmãos. Deus tira marido rebelde, desobediente, da vida de irmãs, temente, chorona, pedindo a Deus graça e misericórdia. Deus arranca. Esse ano agora em janeiro, no dia 13, o marido de uma irmã perto aqui de casa atrapalhava a obra, falava mal da igreja, dos crentes dela, até Deus marcar o encontro. E Deus foi prometendo, ó, até Deus marcar o encontro chegou. Dia 15, estava ele sepultado. Saiu na sexta-feira, foi beber, farrar, como sempre. Foi achado no hospital por uma conhecida. Lá vai a esposa visitá-lo. Demorou não, 15 dias mais ou menos depois, está o homem sepultado e morreu sem salvação, porque ele negava Jesus. Ele negava o Senhor. E Deus arranca ou não? Deus vai arrancar muitos maridos crus, secos, filhos do cão. Deus vai arrancar muitos homens rebeldes, apostatas, zombadores, escarnecedores. Deus em 2020 vai deixar muitas irmãs viúvas. Vai arrancar esses homens que são tropeços, que atrapalham a obra de Deus e não se arrependem. Por não se arrependerem, atrapalham a obra de Deus. O Senhor arrancará esses tropeços na vida das mulheres do Senhor. E para os maridos, mulheres perturbadas, mulheres que dão lugar mesmo para Satanás, Deus também não mudou não. Deus arranca também. O que Deus dá, Deus tira. Está dizendo aqui, o que eu dou, eu tiro. Mulheres que se desviam, mulheres que agora voltam para a gandaia, mulheres agora que deixam a fé. Não demora não, irmãos. Eu conheço o testemunho de uma dessas aí, que deixou a obra e agora ficou com um amante. E ela foi se aventurar no meio da avenida. Ela, de moto, com o amante dela, deixou o marido, sofreu um acidente, morreu ela e o amante. Escapa não, viu? Escapa não. E o Senhor diz, o que eu dou, eu tiro, rapaz. Oh, glória a Deus. Para a gente concluir, glória ao nome de Jesus. Por isso tem muita gente perdendo a bênção, né? A bênção está feito água, escorrendo nas mãos, ó, escorrendo nas mãos. E é o Senhor, o Todo-Poderoso aqui que está prometendo. E a promessa de Deus não cai por terra, viu? Ele diz e ele faz. Porque nos assentamos aqui, juntai-vos e entremos nas cidades fortes e ali estejamos calados. Pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porque pecamos contra o Senhor. Veja. O Senhor deixou eles beber amargura, sentir na alma, pesar por desobediência. Vamos entrar nas cidades fortes, porque estamos calados. Deus aqui, olha, não ia livrar eles. Espera-se a paz, mas não há bem.
o tempo da cura, e eis o terror. Não é assim com o coronavírus? Muita gente está planejando aí, ó, vai ter paz, espera a cura, mas só há terror, só há espanto. Não muda não, irmãos. Enquanto o povo não reconhecer que Deus é o único Deus, que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, vai estar assim, esperando a paz. Paz de espírito, de alma, paz governamental, paz social, paz familiar. Vai esperar paz em todas as áreas. Ia dizer o que aqui? Mas não há bem. Não tem, espera a cura. E Jeová Rafá, cadê ele? Não cura não, a terra está ferida. Porque segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se desviar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Se fizer tudo isso, aí tem a cura. Se não faz, vai continuar sendo roubado, ferido com enfermidades incuráveis, feito coronavírus. Vai ser defraudado, vai ser enganado, injuriado, vai ser envergonhado e vai. E as pragas vão continuar seguindo todos os desobedientes. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme ao relinchar dos seus garanhões. Vêm, devoram a terra e sua abundância, a cidades que nela habitam. Eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento e vos morderão, diz o Senhor. Eles vêm, os cavalos vêm com pressa e o pânico toma eles. Jeremias daqui a pouco começa a gemer de medo e o povo começa a ter medo desse pânico, porque o mal vem, irmãos. A notícia é falada, é manchete e o povo não dá ouvido. O povo não se arrepende. Eita gente dura, hein? Eita gente ruim. E aqui, olha, eis que enviarei entre vós serpentes. Provavelmente aqui é um símbolo dos caldeus, serpentes. E como essas cobras não têm encantamento, como aquelas flotas, né? Aquelas cobras sobem assim. Aqui Deus estava dizendo, não tem encantamento que vai dar livramento para vocês. As cobras não serão encantadas, seduzidas, não. Quer dizer o quê? Que quando o castigo chega, não tem fascínio, não tem encanto. Eu lembro de Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel falou para o rei Jeú. E ela tentou seduzir o rei. E o rei disse, joga essa maligna aí de cima. E os eunucos, olha, bum, jogou Jezabel lá da janela. E ela morreu pintada e tudo. Ela morreu maquiada. E o que é que Deus disse aqui, ó, no capítulo 4 de Jeremias, 4:30? Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vista de carmesim, ainda que te adornes com enfeite de ouro, ainda que te pintes em volta dos olhos com antimônio, em vão te embelezas. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Os amantes aqui era a Babilônia. Não adiantava Judá se enfeitar tanto, se arrumar tanto, se embelezar para encantar os caldeus. Deus disse, não adianta não. Os teus amantes te desprezam e procuram para te matar. Jezabel se arrumou, se pintou, maquiou os olhos para tentar seduzir o rei. A ordem do rei era para matá-la. A ordem de Deus era para matá-la. Porque ela não levantou mentira contra Nabote, junto com Acabe, que já estava morto, para dominar a vinha de Nabote. E Deus sentenciou ela à morte. E o rei deu a ordem, os eunucos, jogue ela, jogou. E o sangue de Nabote ele caiu, o sangue de Jezabel também caiu. E não teve pintura certa que encantasse o rei. É Deus dizendo aqui, olha, as serpentes não vão ser encantadas não. E sabe que serpente é símbolo de demônio também, não é? Símbolo de demônio. E tem muita gente que é serpente, não é? Tem muita gente que é serpente, falsa, traidora, covarde. E Deus está dizendo, por conta dos teus pecados, por conta dos teus erros e tu não se arrepende, nem adianta você ficar bonito, você ficar bonita, nem adianta seu cabelo na chapinha, na progressiva, isso é para as mulheres. Não adianta você ficar com o corpo escultural lindo e maravilhoso, que vai explodir as serpentes, entenda aí no sentido figurado, entenda, não vai fascinar,
Ladrão quando chega para matar, irmãos, bandido quando chega, ele chega. Eu vi um vídeo de uma jovem bonita, da cabeça à ponta do pé, bela, esteticamente muito bonita, mas ela fazia parte de grupo de extermínio. Ela aprontou. O que é que os caras fizeram? O que é que os caras fizeram? Deram nela, ela apanhou. E na cova que ela cavou, ela foi executada, com beleza e tudo. Escapa não. Lembra aí do que está repercutindo, do delegado que matou a noiva? Era para casar agora há pouco? Ela, os olhos verdes, a cor da minha gravata. Modelo, muito bonita. E ele está dizendo que ela pegou a pistola, atirou nele, depois se matou. E o que é que a Bíblia ensina aqui? Que não tem beleza certa. As serpentes não seriam encantadas com a chegada dos inimigos e vos morderão. Essa mordida aqui é justamente para devorar o povo de Judá. É Deus ensinando para quem está desviado e não se arrepende. As serpentes não vão olhar a boniteza, que se arruma, não é? Que se embeleza, que se veste. Não, olha, não tem beleza para desviado, não. Não tem beleza que vai encantar. Tu é tão bonitinho, tu é tão bonito que não vale a pena eu te matar, não. Não vale a pena te destruir, não. Vou deixar tu viver por causa da tua beleza. Só que a ordem de Deus é não deixar viver, porque vai vivendo a vida dando lugar para o diabo e acha que vai enganar as serpentes. A serpente não vai ser enganada nem encantada, irmãos. Não vai, não. Vai morrer com beleza e tudo. Aí Jeremias diz: oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Meu coração desfalece em mim. Jeremias estava tão abatido de alma, tão triste, irmãos, com essa sentença de Deus. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela seu rei, porque me provocará a ira com suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a cega, acabou o verão. Passou a cega, passou a colheita. Não tem mais fruto, não tem mais comida. Acabou o verão, vai vir fome. E nós não estamos salvos. Ou seja, a fome já está chegando. Estou aflito pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico, porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Aqui o bálsamo que vinha de Gileade para curar a ferida, para sarar o povo, não tinha bálsamo certo, não tinha remédio certo. Jeremias, minha alma desfalece, estou aflito, estou muito triste. Por que vocês arrumaram ídolos? Por que vocês se desviaram? Por que é que vocês não se arrependem? Por que é que vocês não voltam? Hein, irmãos, que destino, hein? Que destino cruel Deus deu para o desviado. E aqui a gente encerra. Mais uma vez o Senhor nos alerta para a gente vigiar, temer, tremer diante de Deus. E aqui o alerta do Todo-Poderoso. Desviados estão com os dias contados. Os desviados. Eu vou até colocar um tema aqui no título desse vídeo. Os desviados estão com os dias contados. Os desviados estão com os dias contados. Se você tem alguém na sua família que é desviado, diga para ele: Deus mandou te dizer que tu estás com os teus dias contados. Os desviados planejam muita coisa, vivem independente de Deus, são soberbos, são rebeldes que não se submetem à autoridade do Senhor. E Deus contou os dias de Jerusalém, de Judá. E Deus está contando os dias dos desviados. Isso aqui é pior ainda, porque os desviados conhecem a palavra. Eles conhecem. Eles sabem da justiça de Deus, como diz em Romanos capítulo 1, do versículo 18 a 32. Eles sabem que Deus reprova, que Deus não quer isso, que Deus não quer. Eles não estão nem aí. Estão nem aí. São cabeça dura. São obstinados, são teimosos. Mas o Senhor nos alerta, chama eles de raça maligna e que o que Deus deu, Deus tira. Jeremias, como era o porta-voz na mensagem, ficou em pânico. Quem que não fica? Hein? Quem é que não fica? De você saber que existem pessoas que abandonaram a igreja, saíram da presença do Senhor, e agora Deus ensina que aguarde só notícia. Hein?
Dia, passa dia, entra dia, e você ali orando, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. E Deus ali dizendo, tu não vê o que está fazendo? Tu não vê que me despreza? Tu não vê que me abandonou? Tu não vê isso, tu não vê aquilo? Entra em outras religiões, feito Judá. Entra e vai se prostrar, adorar isso, adorar aquilo. Considera Deus como um nada, como um lixo. Trata Deus com desdém. Abandona a fé, abandona a palavra. Vive numa vida imoral, uma vida podre que o diabo dá, irmãos. E o Senhor diz, estão com os dias contados. Ele enviou a Babilônia para punir. E para os rebeldes é só aguardar. Tem coronavírus, tem faca, tem bala, tem raio, tem terremoto, tem tragédia, não é? Tem doenças sexualmente transmissíveis, porque os desviados estão nem aí. Se deita com quem quiser, pega a doença como gonorreia, sífilis, não é? Cancro mole, AIDS e tantas outras enfermidades sexualmente aí que é transmissível. Pegam. E aí, irmãos? E aí, crente? E aí que é só lamento. Só lamento, e vai para farra, e em plena pandemia vai bebendo bebida alcoólica, e no meio das farras, Deus já falou aqui que ele vai cessar a voz de alegria, a voz de fogueiro, né? Ele vai cessar. E ele está dizendo, o que ele deu, ele vai tirar. Ele vai tirar. E vai entregar na mão das serpentes. E as serpentes vai abocanhar. E não tem encantamento, não tem beleza certa que vai iludir as serpentes. Não vai. É só lamento. Só lamento. E aqui é o aviso de Deus para quem assiste, para dobrar o joelho, pedir perdão ao Senhor, aceitar a Jesus como Salvador da sentença de Deus. Para ajudar, foi a Babilônia vir. E hoje em dia, existem tantos meios de Deus punir. Eu falei, na Índia, um vento de 270 km por hora estava soprando, arrancando poste, arrancando árvore e fazendo o povo entrar em pânico. Para uma jovem que estava na festa de 18 anos, esse final de semana agora, levou um tiro na cabeça. Para a festa de um menino de 4 anos de idade, o menino foi morto em pleno aniversário. Em pleno aniversário a criança foi morta. E o pânico tomou entre a família. E mais outras tragédias que aconteceram. Claro que a mídia não notifica tudo, não é? Com pânico, com medo, sei lá o que tem. Não notifica tudo. E mais tragédias que não são anunciadas. E o que vai acontecer de hoje por diante? Onde Deus nos alerta aqui, que Ele tira da mão de incompetentes como Sebna, dá na mão de incompetentes como Eliaquim. Arranca a raça maligna e Deus remove, entrega na mão dos inimigos e saem envergonhados, irmão. Saem envergonhados. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, a gente demorou mais aqui porque no primeiro áudio, minha esposa disse que não estava saindo nada, mas eu espero que tenha saído até o final, em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Santíssimo Pai, que estás nos céus, em nome de Jesus eu te oro, te agradeço, te enalteço, te engrandeço, te glorifico, porque o Senhor é bom e é fiel à tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, e tu anuncia para os desviados, Senhor, como usaste Jeremias, hoje tu usa a tua igreja, para dizer para os ímpios desviados se arrependerem e voltarem, Senhor. Porque o mal está chegando e se aproxima, Pai. Meu Deus, o povo de Judá só acreditou só quando os caldeus chegaram. E infelizmente tem muita gente que só acredita quando a enfermidade chega, quando o mal chega, Senhor. Mas obrigado pelo teu alerta, abençoa teu povo. Entra com salvação, Pai, na vida daqueles que vão ouvir e se arrepender, Pai. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Se Deus permitir, amanhã a gente entra no capítulo 9. A gente entra no capítulo 9. Primeiro tá embaçado. A gente entra no capítulo 9 com a graça do Senhor. Amém? Medita aí no livro de Jeremias, vai lendo, que o que Deus vai falar contigo, Deus confirma aqui também. Vai compartilhando, anunciando a salvação, anunciando o arrependimento, anunciando o juízo de Deus para quem está desviado, porque o Senhor está voltando e Ele ainda está dando oportunidade. Quem crê será salvo, irmãos. Quem não crê será condenado. Deus abençoe a todos que estavam aí assistindo. Compartilha, crente, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.
Deus abençoe, não te esquece. Nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz. Um abraço. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Ô glória!